Olá, eu sou a professora Marcelene Queiroz Cabral Santos, mestranda do PPGIC, turma 2020, Polo Tefé. E juntamente com a professora doutora Kátia Monteiro Ancler, estamos realizando a pesquisa intitulada Representações do Feminino no Romance Médio Maria de Márcio Souza. Esse trabalho pretende apresentar o romance Médio Maria a partir da aproximação entre literatura e história, tendo como foco principal as personagens femininas vistas a partir do confronto de seus perfis com o modelo patriarcal de mulher no período pós-colonial. O romance Médio Maria é uma narrativa ficcional e possui um aguçado caráter histórico-social ao contar a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré no estado de Rondônia, em plena floresta amazônica. Essa construção visava facilitar o acesso entre Brasil e Bolívia, como também a exportação da borracha que vinha da Bolívia. O ideal feminino difundido pela literatura apresentava um ideal de mulher submissa e passiva em relação ao homem, considerado muitas vezes superior e herói. No caso da região norte, as narrativas literárias podem contribuir bastante para uma melhor compreensão deste ideal de mulher, porque apresentam as características das personagens femininas e a sua relação com o modelo patriarcal vigente através de um entrelaçamento da ficção com a história da Amazônia, intensificada através da presença de personagens femininas marcantes e a forma como elas são apresentadas nessas narrativas. Neste sentido, para a consistência teórica da nossa pesquisa até o momento, temos os autores Brandão, Silva, Santos e Hall. A metodologia empregada se dá através da análise da narrativa, como também do levantamento bibliográfico. O interesse de conhecer esse universo histórico e ficcional das personagens femininas presentes na obra foi o que motivou a realização dessa pesquisa, com o objetivo de refletir se as mesmas apresentam as características que determinavam o comportamento feminino no final do século XIX. Até mais. Olá, eu me chamo Betânia de Assis Reis Mata, sou aluna do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, o PPGIC, do Polo de Tefé, Amazonas. E eu venho trazer um pouquinho o debate sobre as representações sociais acerca do idoso. Nós sabemos que a população idosa é uma população que nas últimas décadas tem demonstrado um crescimento significativo e ela vem alterando a nossa pirâmide demográfica. Nós percebemos que a pirâmide ela não está com a base larga como no início da década de 30. Essa pirâmide ela está se alterando e demonstrando que a população ela está envelhecendo. E esse envelhecer, como será? Que interpretações nós podemos tirar desse envelhecimento? Quais as percepções que a sociedade está tendo desse idoso? E quais a percepção que o idoso tem de si próprio? Esses são os pontos que eu trago na minha pesquisa. É uma pesquisa realizada no Centro de Convivência Municipal aqui da cidade de Tefé. E nesse contexto, nós vemos perceber que o idoso hoje é um idoso que ele tem uma participação social muito mais ativa se comparada aos idosos dos séculos passados. Ele participa de atividades dentro da sua comunidade, ele participa de atividades no Conselho do Idoso, no Conselho de Saúde, no Conselho de Assistência Social. Ele já é um idoso que ele percebe que ele é portador de direito e ele busca pela concretização desses direitos. Ele sabe que o Estatuto do Idoso, ele provém leis e benefícios que fazem parte da obrigação do Estado perante a execução do bem-estar do idoso. Então, temos que pensar como esse novo idoso que está surgindo, quais são os papéis que ele está assumindo dentro do nosso contexto social. Afinal de contas, o envelhecimento é um processo natural pertinente a todos os seres vivos.
Porém, o homem é o único que atribui valores e significados a esse processo. E nós temos que compreender quais são esses valores e ressignificar alguns deles que se demonstram equivocados, como, por exemplo, associar a imagem da velhice à doença, à incapacidade. Nós verificamos hoje que os idosos não demonstram mais esse tipo de comportamento. Imagens onde que o idoso apresenta como aquele velhinho de bengala não mais representa o segmento idoso. O idoso não se identifica mais com essas imagens. Então temos que pensar esse novo contexto e é isso que eu venho buscar trazer para o GT, né? Para que nós refletimos sobre essas imagens, essas novas configurações, né? E ressignificações do papel do idoso, e tenho certeza que será um debate muito rico. Conto com a participação de todos até o nosso GT e com muitas interações e reflexões pertinentes ao tema. Desde já, meu muito obrigada. Olá, eu sou Larissa Giovana Alves de Oliveira, acadêmica do terceiro período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Atualmente sou bolsista do Programa de Apoio à Iniciação Científica, PAIC, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, sob a orientação da professora doutora Renata Nobre Tomás. Juntas estamos desenvolvendo esta pesquisa, cujo título é Uma análise bakhtiniana dos pronunciamentos presidenciais em alusão ao Dia Internacional da Mulher entre 2011 a 2020. Como a pesquisa teve início em agosto deste ano, ela se encontra na etapa inicial de leitura e fichamento do referencial teórico. O objetivo geral é analisar os pronunciamentos dos presidentes em alusão ao Dia Internacional da Mulher, à luz da teoria bakhtiniana. Já os específicos são descrever e interpretar as dimensões do gênero discursivo pronunciamento presidencial em data comemorativa, o Dia Internacional da Mulher. Identificar os discursos que circulam socialmente em relação à mulher nos pronunciamentos presidenciais e investigar que discursos circulam em relação aos papéis atribuídos às mulheres nos pronunciamentos presidenciais. Este último guiou nossa análise para este GT. Este trabalho justifica-se pela necessidade de investigar se os discursos que circulam em relação às mulheres ao longo da última década são os mesmos e se houve mudanças na percepção dos papéis que são atribuídos às mulheres. Este trabalho é de caráter qualitativo e tem como corpus pronunciamentos presidenciais proferidos de 2011 a 2020, disponíveis no site da Biblioteca Presidência da República. Mas para este GT, delimitamos o corpus para o primeiro pronunciamento de cada presidente, Dilma Rousseff 2011, Michel Temer 2017 e Jair Bolsonaro 2019. Para isto, faremos a leitura e o fichamento do referencial teórico e, por fim, a análise do corpus. Para fundamentar nossa análise, recorremos a Ihata e Kierkegaard 2007, Kierkegaard 2009, Chambel 2009, Puga 2019, Savenhago e Souza 2019. Trecho do discurso da ex-presidenta Dilma Rousseff. Uma quantidade grande de mulheres viram enfermeiras, professoras, professora, que tem de ser valorizada. Empregadas domésticas, médicos, mulheres enfermeiras, mulheres agentes de saúde. Este trecho do pronunciamento da então presidenta não reproduz estereótipo, mas quanto aos papéis, apresenta dados que mostram que os trabalhos femininos ainda se configuram como uma extensão do lar e do trabalho reprodutivo destinado às mulheres. Trecho do pronunciamento do ex-presidente Michel Temer. Ninguém mais é capaz de indicar aos desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou menor. Este trecho exemplifica bem o estereótipo da mulher, compreendida apenas como dona de casa, pois, para o então presidente, o entendimento de economia da mulher baseia-se apenas pelos preços dos supermercados.
Trecho do pronunciamento do atual presidente Jair Bolsonaro. Está na Bíblia que a mulher sábia edifica o lar. Este trecho do atual presidente baseia-se na imagem criada da mulher a partir de uma concepção patriarcal e religiosa, onde a mulher é submissa ao marido e é responsável pelo trabalho reprodutivo e pela unicidade familiar. Apesar da presença da mulher no trabalho formal, nota-se a divisão sexual do trabalho e o princípio da separação, que, segundo Kerr 2009, diz respeito à existência de trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. Estes últimos têm relação com a concepção de trabalho reprodutivo, ou seja, com cuidado com a família e as demais tarefas domésticas. Dessa forma, observa-se que os papéis sociais atribuídos às mulheres correspondem a uma extensão do lar, pois demandam cuidado e afeto, como ser mãe, ser professora e ou ser profissional de saúde. Os dados preliminares mostram que os discursos que circulam em relação aos papéis atribuídos às mulheres nos pronunciamentos presidenciais não sofreram mudanças significativas ao longo da década. Essas foram as nossas referências. Obrigada. Olá a todos. O título do meu trabalho é Representação Visual e Discursiva dos Atores Sociais da marca Nacau Chocolate Amazônico, tendo como autora Jaqueline, que é mestranda do PPGIC, e orientadora professora Neiva Soares. O objetivo desse trabalho é fazer uma análise do discurso crítica, da representação visual e discursiva dos atores sociais na marca Nacau Chocolate Amazônico. Como fundamentação teórica e metodológica, nós utilizamos a análise de discurso crítica de Fairclough, 2001 e 2003, e a linguística sistêmico-funcional de Halliday, 94, e Halliday e Mathies, em 2004. Além da teoria multimodal do discurso de Kreis, 2006, e Van Leeuwen, 2008. Na análise discursiva da embalagem, está escrito assim: Senhor Orange é o mais novo autor da experiência. Junto com seus amigos e familiares, produzem um fantástico cacau nas proximidades do município de Borba, Amazonas. Juntos, eles coletam e, com as mãos jeitosas de Orange, o cacau é posto para fermentar e secar. Orange demonstrou um grande potencial de liderança para organizar 10 famílias produtoras de cacau, todas no mesmo laço familiar que o seu. Nós percebemos que o Orange é identificado, possuem processos materiais, mentais e relacionais, e percebe-se também algumas atribuições a Orange. Na análise visual, o Orange é representado em relação ao observador em plano fechado, próximo, individualizado, trazendo assim uma familiaridade. A relação, portanto, é de envolvimento, que é pelo ângulo frontal do nível do olhar, que demonstra o poder de igualdade entre quem observa e quem é representado. Ocorre, portanto, uma interação, que é resultado do endereçamento direto do olhar para o observador, e com as mãos ele segura a matéria-prima da empresa, que é o cacau. Na representação discursiva dos atores sociais, nós percebemos como resultado que os processos materiais, mentais e relacionais, eles são bem recorrentes, e sendo que esses processos materiais, eles focalizam numa relação de produção, que vai desde a colheita até a finalização. Os mentais remetem geralmente aos processos sensoriais, e os relacionais contribuem para a identificação e atribuição aos atores sociais. Na representação visual,
todos eles aparecem sorrindo, geralmente com o cacau na mão. Eles são individualizados e interagem com o observador ao olhar diretamente para ele com proximidade, relação de envolvimento e nível de olhar de igualdade. Como considerações, a marca representa por meio desses atores as pessoas que trabalham com a agricultura nas comunidades do Amazonas, mas que sempre ficaram excluídas da vista do consumidor como parte do processo de produção. Com a inclusão dos agricultores com seus nomes, localidades, características e fotos divulgadas, houve uma visibilidade como parte da empresa, assim como os papéis que estes atores também exercem socialmente. Essas são minhas referências e obrigada. Boa tarde. O meu nome é Raimunda Tamires Moro Maquiné. Eu sou aluna aqui do PPGLA, né, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, aqui da UEA. Eu sou orientada pela professora Juciane dos Santos Cavalheiro. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado como Memória, História e a Literatura, um estudo acerca dos narradores em A Noite da Espera, de Milton Ratum, e O Noturno do Chile, de Roberto Bolanho. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um recorte, assim, da minha dissertação, que ainda é um trabalho que está no seu início, né? Então, na minha dissertação, eu analiso os narradores de maneira comparativa nas obras de Milton Ratum, né, e Roberto Bolanho. Para o trabalho de hoje, eu vou fazer apenas um recorte, trabalhando apenas a memória, que é um dos objetos de análise da minha dissertação, e que hoje será o foco do meu trabalho. Então, falando um pouco sobre as obras, né? A Noite da Espera, de Milton Ratum, é uma obra lançada em 2017. Então, ela é narrada em primeira pessoa, né, pelo personagem principal da obra, que é um garoto paulista, né, chamado Martin. Ele se muda de São Paulo para Brasília junto com o pai dele, depois da separação do pai dele com a mãe dele. Então, em A Noite da Espera, né, o Martin, ele narra a história através de um diário, onde ele conta a vida dele, né, desde o ensino médio, quando ele chega em Brasília, né, em 1968, conta a sua vida na faculdade, né, na UNB, onde ele cursa arquitetura, até o seu exílio em Paris. Então, a obra ela tem como pano de fundo a ditadura militar brasileira. Já Noturno do Chile é uma obra de Roberto Bolanho, lançada em 2000. Ela também é narrada em primeira pessoa pelo personagem principal da obra, né? Mas aqui no Noturno do Chile, como personagem principal, nós temos um padre chamado Sebastião Routier Lacroix, que em seu leito de morte, né, ele começa a ter vagas e dispersas reflexões sobre a sua vida. É uma narrativa, né, que tem como pano de fundo a ditadura militar chilena. Então, partindo da análise das obras, né, dentro da questão da memória. Então, segundo Henry Bergson, nós temos 3 tipos de lembrança. Ele divide, né, em 3 tipos de lembrança, que é a lembrança imagem, a lembrança pura e a percepção. Então, segundo ele, a lembrança imagem você adquire através da repetição e funciona como instrumento da ação, ou seja, você lembra daquele fato que aconteceu, que ocorreu, né? E você repete esse fato na sua mente. Então, isso funciona como instrumento da ação. Já a lembrança pura, segundo ele, né, é uma intuição livre e desinteressada sobre um determinado instante e pode ser alongada ou diminuída conforme o arbítrio de quem a possui. Ou seja, já é uma lembrança mais espontânea, né, mais natural. Já a percepção
ela está ligada com a lembrança e imagem, ou seja, ela complementa a lembrança e imagem e a interpreta. Então, o que nós podemos inferir a partir disso, dentro da questão da memória? Que os dois narradores, eles apresentam em suas narrativas o esforço em captar a lembrança pura, né? A lembrança mais natural, mais espontânea. Os dois, dessa forma, né, eles se permitem refletir sobre o agora por meio da obtenção das lembranças em seu estado mais pleno. Ou seja, eles se utilizam do artifício da memória para construir as suas narrativas. Tem minhas referências bibliográficas. Então, meu trabalho, né, como eu falei anteriormente, ele ainda está em seu início, né? Muita coisa ainda vai ser lida, muita coisa ainda vai ser complementada, mas por hora é isso. Olá, eu me chamo Daniel Brandão, eu sou graduado em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas e sou mestrando no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, o PPGIC-UEA. Bem, o meu trabalho ele tem como título uma análise fotocomparativa da celebração folclórica Consciência Negra do Boi-Bumbá garantido no Festival Folclórico de Parintins e ele é orientado pelo professor Ernesto Renan Mello de Freitas Pinto. O meu trabalho ele tem como objetivo principal apontar caminhos para a construção de análises fotocomparativas de produções, sejam elas fotojornalísticas ou fotodocumentais, e ele está situado no campo da semiótica, da fotografia e da análise imagética. Como resultado dessas discussões, nós temos a síntese dos olhares, que seriam das obras fotográficas que nós nos propomos a analisar, e nós vamos ter a síntese desses olhares a partir do embate entre a fotografia fotojornalística e a fotografia documental, que são as categorias de análise nossas, assim como nós podemos compreender as diferentes interpretações que uma fotografia ela pode expressar, tanto para o emissor, que é no caso o fotógrafo, quanto para o receptor, que seria a pessoa que recebe essa imagem. Para a análise de nossos trabalhos, foram selecionadas duas fotografias, uma estando na área do fotojornalismo e outra na área do fotodocumentarismo, e a partir dessas fotografias nós nos propusemos a tentar entender qual seria a ótica, a concepção do fotojornalismo e qual seria a ótica e a concepção do fotodocumentarismo. E a partir dessas duas categorias nós nos propusemos a entender o olhar do emissor dessa fotografia, do fotógrafo, e como ela pode servir como uma ferramenta de produção de conhecimento para as pesquisas interdisciplinares em ciências humanas e nas ciências sociais também. Nós sabemos que, falando um pouquinho sobre o Festival Folclórico de Parintins, ele foi considerado em 2019 como patrimônio cultural do Brasil, e que como patrimônio ele vai emergir diferentes concepções, diferentes sentimentos, diferentes estados de espírito, mas como que seria a interpretação deste fenômeno, dessa manifestação cultural a partir da ótica e até mesmo diferentes categorias de registro, sejam audiovisuais. Os registros que nós selecionamos, eles são de dois fotógrafos, sim, daqui do estado do Amazonas, só que há uma diferença entre a formação dos mesmos. Enquanto um ele pende para a área da categoria do fotojornalismo, outro ele pende para a categoria do fotodocumentarismo. Como interpretação, nós vamos ter uma técnica onde a maior diferença não seria somente a informação do fato, mas também o tempo e a visão que estes sujeitos eles vão impor à sua fotografia. E no momento que eles impõem essas concepções, esse conhecimento de mundo, essa cultura que eles têm sobre si, eles vão inferir diferentes significados sobre a mesma.
Tanto é que enquanto uma ela tem uma estrutura totalmente de informar e contar o que está acontecendo naquele momento que nós nos propusemos a analisar, que é a celebração folclórica Consciência Negra, o outro ele vem com um olhar mais artístico e sensível para mostrar somente os detalhes que eles estão apresentando ali. Ao chegarmos ao fim deste debate, nós poderíamos ver as diferentes interpretações que uma arte e até mesmo uma obra ela pode inferir sobre os sujeitos que estão recebendo esta imagem. Olá, eu sou Josiane Hanheim, sou mestranda do PPGIC, orientanda do professor Guilherme Gitaí de Figueiredo e também sou bolsista da FAPEAN. Com o título O Trabalho Radiofônico no Enfrentamento ao Machismo e à Exotização na Amazônia, este trabalho é parte parcial da pesquisa em desenvolvimento para a dissertação de mestrado e conta com a coautoria de Joelma Viana dos Santos, mestre em Educação pela UFOPA e gestora da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. A popularidade do rádio na região amazônica e o silenciamento das vozes femininas nesse espaço fez com que surgisse o interesse de pesquisar como o trabalho de Joelma Viana dos Santos, desenvolvido na RNA, favorece o combate à exotização das populações amazônicas e ao machismo na sociedade moderna. Para compreender melhor este cenário, está sendo utilizado como método de pesquisa a etnografia dialógica. Para isso, foi analisada a trajetória e o trabalho radiofônico de Joelma Viana dos Santos, tendo como ponto de partida 4 horas de narrativas gravadas através de 2 entrevistas, uma de história de vida e outra com perguntas sobre o trabalho realizado na RNA, gravadas em agosto de 2019. Durante a análise da entrevista, fica claro a escolha de Joelma de levar adiante sua paixão pelo rádio e pela comunicação feita com o pé no chão. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela sociedade moderna, ainda tão pautada no colonialismo e no patriarcado, onde o espelho reflete uma imagem distorcida de que o outro é inferior e precisa ser silenciado. Ações como essa fazem com que o espelho distorcido seja reconfigurado e passe a refletir uma realidade onde a comunicação seja uma ferramenta de produção intercultural, de saberes e propagação do outro como sujeito de sua história. Como embasamento para essa discussão, são utilizadas as noções de espelho, sob a ótica de Machado de Assis, 1994, Virginia Woolf, 2014, Albert Memmi, 2007. A coautora deste artigo, Joelma, irá apresentar um pouco do trabalho desenvolvido pela RNA. A Rede de Notícias da Amazônia é uma associação de emissoras de rádio sem fins lucrativos. Hoje ela está presente em 7 estados da Amazônia Legal e ela tem como 20 associadas que estão presentes então nesses estados. Além das nossas associadas, nós também trabalhamos com rádios parceiras, que são rádios comunitárias e também rádio webs, que transmitem tanto o programa no jornal Amazônia Notícia, quanto o Caminhos da Amazônia, que é um programa de educação ambiental. Uma das principais missões da rede é trabalhar para uma Amazônia que seja humana, que seja cristã e que promova uma comunicação democratizada, onde os lutadores sociais possam estar falando de seus problemas, falando de suas lutas, mas que eles também possam ter espaços para produzir a sua própria comunicação, sem precisar, com isso, esperar que alguém fale por eles. Então, a ideia da Rede de Notícias da Amazônia, mais do que tudo, é amplificar as vozes desses lutadores sociais para que eles possam se sentir valorizados e produzir a sua própria comunicação. É uma comunicação que começa na base e ela se expande para os outros meios de comunicação. A gente sempre fala que a rede pensa em trabalhar com uma comunicação que seja pé no chão, uma comunicação que seja feita de pessoas para pessoas. Dois fenômenos do século XX são analisados: a época da bananeira em Honduras e o segundo ciclo da borracha no Amazonas brasileiro. A pesquisa procura o resgate daquelas experiências e representações, abordadas desde a literatura, dos grevistas, que lutaram contra a hegemonia das bananeiras, e os soldados da borracha,
que, na Segunda Guerra Mundial, tiveram que se adentrar ao mato amazonense para extrair a borracha que era tão necessária para os aliados. A pesquisa é um estudo comparado que conversa com diferentes disciplinas, como será a história, a sociologia e a literatura, com a intenção de esboçar de melhor maneira, desde o olhar dos participantes, estes fenômenos econômicos. A América Latina insere-se num comércio internacional como produtor de matérias-primas vendidas às potências econômicas. Como explica Victor Bulmer, os políticos latino-americanos consideravam que era o melhor caminho dos estados para avançar economicamente. Desse jeito, Honduras tornou-se no máximo exportador de banana, e em Brasil, o café, o açúcar e a borracha foram os produtos com maior exportação. Pontualmente, com o café, o Brasil importava quase o 70% da produção mundial. Porém, este posicionamento econômico, baseado nas exportações, deu alguns problemas. Contudo, produto deste virar político à exportação, deram-se situações de evidente injustiça para com os jornaleiros. O segundo ciclo da borracha foi apelidado de Batalha da Borracha, por conta de que estes novos seringueiros que iam ao mato amazonense para extrair a borracha foram, esta vez, empregados pelo exército brasileiro como soldados da Segunda Guerra Mundial. Invadidas as colônias inglesas em território asiático, os aliados, dentre eles Estados Unidos de América, não tinham a matéria-prima da borracha para a guerra. Então aconteceram os Acordos de Washington. Estes acordos prometiam a Estados Unidos que o Brasil daria para eles matéria-prima necessária para a indústria bélica norte-americana, que ia desde alumínio e cobre até borracha. Contudo, a função dos soldados não era apenas a extração da borracha. Como aponta Oliveira Lima, esses territórios eram fronteiriços e, no achar de Getúlio Vargas, era necessário a presença de não apenas brasileiros, senão a presença de um corpo militar. Assim, ademais de extrair a borracha, também serviu como um movimento geopolítico de pressão aos países próximos. O silenciamento dos soldados da borracha foi tão sistemático que, ao oeste se aproximar ao Instituto Nacional de Seguridade Social, eram rejeitados com as mesmas palavras. Nada consta em nossos arquivos. Os inícios da greve do 54 podemos encontrá-los em inumeráveis protestas e greves que se deram antes do meados do século XX. Algumas principais são, por exemplo, a greve mineira de 1870, considerada o primeiro movimento jornaleiro do país. No ano 1942, na Rosario Mining Company, irrompe uma greve que culminaria no primeiro contrato de condições laborais de todo o país. Em Tegucigalpa, capital de Honduras, os telegrafistas saíram à greve no ano de 1891 por salários atrasados, que daria como resultado a militarização da capital pelo presidente em turno Luiz Bográn e que apressaria os principais dirigentes. Entretanto, nas bananeiras deram-se muitas greves, algumas delas com enfrentamentos armados entre os grevistas e a ditadura. Porém, estas greves não deram o resultado esperado. Marcaram as bases necessárias para que os jornaleiros pegaram a maturidade suficiente para o que seria a greve de 1954. Em comum, todos exigiam melhores salários, o pagamento em papel moeda e não em tiquetes, uma jornada de 8 horas, segurança laboral, a proibição do monopólio de venda de artigos de consumo à mão das próprias empresas, um seguro médico eficiente e gratuito e melhores tratamentos de parte dos capatazes. Foi assim que 90.000 trabalhadores no 1º de maio de 1954 iniciaram a greve, primeiro na United Fruit Company e que se espalharia a outras plantações e também a outros âmbitos. Desse jeito, a greve se tornaria numa greve a nível mundial, nível nacional. A greve, que durou 70 dias, terminou com a assinatura do convênio, não logrando alguns de seus objetivos. Não foram pagados os salários caídos. O aumento do salário foi apenas de 0,09 centavos para os trabalhadores por hora, 20 para o empregado mensal e 15% para quem tinha contrato. Porém, ainda hoje, é impossível saber quantos morreram. Olá, meu nome é Monique
Eduarda de Brito Stone, sou aluna do terceiro período de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e também sou bolsista PAEC FAPEAM. Minha orientadora nesse projeto é a professora doutora Lorena Maria Nobre Tomás. Nosso trabalho é intitulado como Os Pronunciamentos Presidenciais sobre o Dia Internacional da Mulher de 1991 a 2010, uma análise discursiva. Bom, então agora nós vamos falar um pouco sobre os nossos objetivos. O nosso objetivo geral é analisar os discursos materializados nos pronunciamentos presidenciais sobre o Dia Internacional da Mulher de 1991 a 2010. Nossos objetivos específicos são investigar as condições de produção dos discursos em análise, identificar as formações discursivas mais recorrentes a que se filiam esses discursos, investigar os interdiscursos que circulam em nossa sociedade mobilizados quando se fala do Dia Internacional da Mulher e, por fim, evidenciar os sentidos atribuídos ao Dia Internacional da Mulher nesses pronunciamentos. Sobre nossa metodologia, este estudo é de natureza qualitativa. Está constituído por pronunciamentos presidenciais em função do Dia Internacional da Mulher nos anos de 1991 a 2010. Os pronunciamentos foram coletados do site da Biblioteca Presidência da República e o nosso corpus está sendo analisado com base nos pressupostos teóricos metodológicos da AD, dos quais mobilizamos principalmente as noções de condições de produção, formação discursiva, interdiscurso e efeitos de sentido. Sobre o nosso referencial teórico, a nossa pesquisa está fundamentada na análise de discurso de filiação francesa, conforme é proposto por Péchet, Courtine e Minguenot. No que se refere aos estudos de gênero, recorreremos a Gonzalez, Bley e Garcia. Para esta apresentação, realizamos a análise de apenas um pronunciamento, o de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Dia Internacional da Mulher de 2003. Nesse pronunciamento, o então presidente trata do seu contrato com pautas feministas e das medidas que seu governo tomará diante delas. Apresentamos a seguir 5 sequências discursivas extraídas desse pronunciamento para evidenciar quais as formas discursivas a que esse discurso se filia e os interdiscursos que nele circulam. Logo no início do pronunciamento, o enunciador recupera a voz das feministas de 1978, que já argumentavam em busca da representatividade de um lugar de fala, como podemos observar na sequência discursiva número 1, no qual ele fala o seguinte: e aí elas começaram a reivindicar uma mulher à mesa, pelo menos uma metalúrgica. O enunciador aciona essa memória para reforçar a permanência da desigualdade 25 anos depois, mencionando outro episódio que é a sequência discursiva número 2, no qual ele diz: passados 25 anos, ontem eu participei do encontro de prefeitos do Brasil, e tinha por volta de 1.800 prefeitos e prefeitas. Havia muitas prefeitas. E, de repente, quando se formou a mesa, eu me dei conta, quando chamado para falar, de que não havia uma única mulher à mesa. Observamos assim a presença do interdiscurso feminista, que reivindica, além da representatividade feminina, seu direito de fala nos diversos setores da sociedade, nesse caso especificamente na política. Apesar de o pronunciamento estar mais voltado para as mulheres trabalhadoras, pobres de modo geral, outras mulheres que possuem outras pautas também são mencionadas, como é o caso do interdiscurso sobre a discriminação enfrentada pelas mulheres negras e sobre as condições de vida das mulheres indígenas, que nós podemos observar na sequência discursiva número 3, no qual ele diz: a ação do governo vai enfrentar também a discriminação contra as mulheres negras, a ação do governo vai também romper o silêncio que cerca as condições de vida das mulheres indígenas, vai combater a violência contra as mulheres, em especial a exploração e a violência sexual contra as meninas e adolescentes do nosso país. No entanto, ainda que esse discurso esteja de acordo com o sentido inicial do 8 de março, tratando sobre igualdade de gênero dentro e fora do ambiente de trabalho, ele ainda é atravessado por um interdiscurso que reforça a figura da mulher ligada à sensibilidade feminina, à proteção e ao cuidado familiar, como podemos observar nessa sequência discursiva, e todas as mulheres com a sua sensibilidade, força interior e espírito aberto que promovem as maiores mudanças em nossas vidas. E também pode ser observado na sequência discursiva número 5, no qual ele diz: eu duvido de que uma mulher venderia sua casa por conta de alguns centavos, porque não tem nada mais sagrado para uma dona de casa. Não tem nada mais sagrado para uma mulher do que um ninho, onde ela vai cuidar de seus filhos. Passando para os resultados preliminares, nós verificamos que os sentidos atribuídos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao 8 de março estão associados às reivindicações das mulheres por igualdade. Embora as mulheres sejam representadas como guerreiras, lutadoras, esse discurso é atravessado pelo interdiscurso que associa a figura da mulher à sensibilidade feminina, à proteção e ao cuidado familiar. E aqui estão algumas das nossas referências.
Olá, boa tarde. Sou Patrícia Tormes de Oliveira. Estou inscrita no 5º Transfronteiras como comunicadora no GT4, com o resumo expandido intitulado O Negro na Narrativa dos Viajantes na Amazônia. Invisibilidade ou visibilidade? Então, esse trabalho ele foi fruto da disciplina Narrativa, Imaginário e Cultura do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Ciências Humanas, do qual eu já sou egressa, e a intenção foi criar um link com a minha temática da dissertação de mestrado, que estava voltada para a ressignificação da cultura e presença negra nessa região da Amazônia, mais especificamente aqui no município de Tefé. Então, com esse foco e através do arcabouço teórico da disciplina, fui analisar as narrativas de 2 viajantes do século XIX sobre essa questão. Portanto, a proposta desse trabalho foi realizar uma análise bibliográfica das narrativas dos viajantes sobre a presença do negro na Amazônia a partir das obras de 2 naturalistas ingleses que passaram um longo período nessa região. Um deles, Alfred Russel Wallace, e Henry Walter Bates, que inclusive passou um período aqui em Tefé, naquela época ainda denominada como Vila Egas. Ambos, na metade do século XIX, embarcaram em direção ao Brasil e passaram alguns anos descrevendo, observando e coletando dados nos estados do Pará e, posteriormente, do Amazonas. E, para além do registro de espécies da fauna e da flora, descreveram o modo de vida dos habitantes dos mais variados locais e lugarejos por onde eles passaram, detalhando também a variedade de raças e etnias, principalmente dos povos indígenas. Além de suas observações, que estavam direcionadas aos povos indígenas, há também muitas descrições sobre os negros, corroborando com os estudos sobre a cultura e presença negra na Amazônia no período da escravidão, principalmente no Amazonas. Até pouco tempo atrás, a presença do negro no Amazonas era estritamente negada. Por quê? Porque esse tráfico foi menos intenso. Portanto, essa temática é objeto de estudos desde 1970 e, de acordo com Patrícia Melo Sampaio, dados documentais e dados históricos desmistificaram a negação da existência de escravos negros nessa região. Através das narrativas desses 2 viajantes, portanto, corroborando com os estudos de Sampaio, constata-se que a presença do negro escravizado ou liberto já era existente e já era significativa. No relato, os 2 viajantes, eles mencionam o negro, porém, há poucas reflexões sobre as suas condições de vida, sobre as suas condições de trabalho, visto que a maior parte limita-se apenas ao estereótipo de escravo, o que, de certa forma, pode demonstrar uma visão ainda apenas de objetificação, acerca da sua existência. E, historicamente, o sujeito negro na Amazônia, ele não foi, então, apenas silenciado, mas teria também sido invisibilizado, seja pela condição de escravo e negro, ou seja pela condição de estigma, imposto pelo colonizador, que eu considerava como um ser inferior e supostamente sem alma. Então, até algumas décadas atrás, se duvidava de uma Amazônia enegrecida. E mesmo que muitos artigos, trabalhos e pesquisas já tenham sido publicados acerca dessa temática, há muito ainda a ser desvelado. Negros indígenas foram, durante muito tempo, silenciados nessa região. Entretanto, a ideia de Amazônia sempre remete, inclusive para os demais estados do país, como lugar apenas povoado e constituído por colonizadores indígenas. E por esse motivo a insistência do termo invisibilizado. Estamos na contramão de uma historiografia que tradicionalmente minimiza o peso e importância da presença negra, como afirma Patrícia Melo Sampaio, 2011, e se insiste no esforço de apontar a existência de outras possibilidades que ultrapassam em muito a simples contagem dos presentes. Os escravos da região amazônica, negros fogos, fizeram valer sua presença de forma significativa com relação ao número considerado insignificante e do fato de se encontrar no último patamar da escala hierárquica de uma sociedade excludente. Eles também ajudaram efetivamente a demarcar as fronteiras desse mundo colonial com